Vamos então, meus amados, abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos orar ao Senhor, como sempre fazemos. Ele tem sido tão bom, meus amados. Glória a Deus, Pai amado. Como é bom poder falar contigo. Como é maravilhoso poder exaltar o seu nome, buscar a sua face e o Senhor nos responder. Como é extraordinário, Senhor, nós sairmos para o deserto e achar o maná. Achar o maná todos os dias. Há uma palavra nesse ministério disponível, nesse canal de YouTube. Que maravilha, Senhor! Não falta pão, não falta maná diária, pois nós não temos palavras para lhe agradecer, Senhor, pela grande oportunidade de sermos tão fartos. Livra-nos de nos acostumar com tamanhas revelações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Bom, vamos falar sobre essa passagem, amada igreja. Diz a palavra do Senhor que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, decidiu se levantar contra Israel. Todo líder, ele precisa de tempo para tramar e arquitetar uma guerra. Todo líder precisa de tempo para fazer política, persuadir, convencer, manipular e subornar pessoas ao seu favor, como assim esse líder que Ben-Hadad, que teve interesse de ir à guerra contra Israel, pois teve que reunir esses 32 outros reis para se manipulá-lo, influenciá-los. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Preste muita atenção, meus amados. Assim foi no céu. Lúcifer teve a sua oportunidade para se arrepender antes da condenação. Quando Deus criou o livre-arbítrio, Lúcifer decidiu seguir os seus próprios interesses. Lúcifer decidiu escolher pela sua própria vontade. Contudo, o Senhor encontrou iniquidade em seu coração, encontrou astúcia, encontrou vaidade, encontrou inveja, encontrou mentira e encontrou engano. E a iniquidade do coração de Lúcifer foi exposto ao conhecimento dos anjos do céu. Antes dele vir a ser condenado, Lúcifer precisou de tempo. Tempo para poder persuadir, tempo para poder mentir, tempo para poder enganar e tempo para poder manipular. Manipular os anjos que estavam lá no céu a servir o Eterno.
Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, assim serão os reis da terra nos últimos dias que antecedem a última batalha, a batalha de Megido. Ben-Hadad irá convocar todo o seu exército. E conforme a palavra de 1 Reis, capítulo 20, versículo 1, que diz, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos e carros. 32 reis. Um grande exército, né, meus amados? Pois assim continua dizendo o Senhor. Gog e Magog se levantarão contra Samaria. Se levantarão contra Israel. Ben-Hadad está trabalhando muito bem no tempo que lhe foi dado a ele para trabalhar, no tempo que lhe foi determinado para o serviço. Ben-Hadad sabe muito bem persuadir. Ben-Hadad sabe muito bem como manipular. Ben-Hadad sabe muito bem como pagar mercenários. Pois não é diferente nos últimos dias, diz o Senhor. E não será diferente na última batalha. Pois Ben-Hadad vai tramar a guerra. E estará junto com os outros reis, representando ele a Síria. Pois em verdade vos digo, diz o Senhor. Satanás está preparando muito bem o cerco para a noiva de Cristo. Satanás está preparando muito bem o confronto, induzindo nações poderosas, nações fortes a lutarem entre si, promovendo o discurso da guerra, usando homens poderosos para incitar a guerra e a grande guerra. Satanás está trabalhando incansavelmente com seus demônios a espalhar o terror, seja comercial, seja pessoalmente, perturbando líderes mundiais, assim como Saul era perturbado, e seja no espiritual, onde anjos e demônios travam constantemente uma batalha, anjos defendendo a noiva e demônios defendendo os interesses do homem e do diabo. Pois nos últimos dias vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E uma grande guerra e um grande terremoto haverá sobre a face da terra. Versículo 2. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad, mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas
e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: não lhes deis atenção, nem concordes com as suas exigências. Versículo 9. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigistes na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê esse exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a eles estavam se embriagando nas suas tendas. Bom, olha que tremendo. Diz a palavra que Ben-Hadad e os 32 reis aliados, eles estavam se embriagando, meus amados, em suas tendas, muito seguros deles mesmos, né, gente? Uma das coisas, amada igreja, que nós precisamos entender é que quando Acabe, junto com Jezabel, estavam sustentando, os falsos profetas, se acendeu a ira do Senhor. Quando Acabe consultou deuses e levantou os postes sagrados por toda Samaria, por todo o seu governo, por toda Israel, pois a ira do Senhor se despertou. E o que aconteceu? O Senhor enviou o profeta Elias para profetizar seca, lembra disso? E também para profetizar a chuva. E a rainha Jezabel se irou contra Elias. Foi ela que matou, inclusive, os profetas do Senhor e jurou pelos seus deuses que no dia seguinte, conforme ela recebeu a notícia, que Elias seria morto. Agora, poderiam Jezabel e Acabe despertar a ira do Senhor?
ao ponto do Senhor destruir completamente Jezabel e Acabe? Sim. Porém, amada igreja, prestem muita atenção no que eu vou falar. Não foi o povo hebreu que corrigiu o faraó. Porque em Números, muitos homens e mulheres saíram do Egito marchando pelo deserto. E se o Senhor quisesse, naquela época, esses homens, acrescentando suas mulheres e seus filhos, poderiam ter formado no deserto um grande exército. Mas para seu saber, Moisés, ele sabia muito bem manusear sua espada. E se fosse a vontade e a bondade do Senhor, Moisés poderia muito bem os treinar. E Deus os capacitar com toda sorte de bênçãos para que os homens sejam habilidosos no manuseio da espada, no arco e da flecha. Mas Deus não quis. Não foram os hebreus que venceram o faraó. Não foram os hebreus que venceram o exército mais temido da terra, mas sim o próprio Deus. Pois não cabe dúvidas de que Acabe e a sua casa receberam a sua sentença. Não cabe dúvidas de que foram corrigidos pelo profeta Elias e foram corrigidos por intermédio de Jeú. Mas quem decretou o fim do governo de Acabe não foi Ben-Hadad. Quem decreta o fim dos ímpios, amada igreja, não é a igreja, não é a noiva, mas quem decreta o fim do ímpio é o próprio Deus. Porque Deus vê tudo. Ele sabe de tudo e dele é a vingança. Vou repetir, amada igreja. Vou repetir. É do Senhor a vingança. Em algumas situações, o Senhor permitiu com que os reis de Israel e de Judá fossem derrotados por exércitos inimigos. Porém, quando o Senhor diz, eu me vingarei de Acabe e da sua casa, é certo que não é Ben-Hadad que irá se vingar. Pois o que devem entender é que mesmo que Ben-Hadad use flechas contra Acabe, é o Senhor que direciona a flecha para que acerte Acabe. E é o Senhor direcionando a lança para que acerte Saul. Pois é o Senhor que posiciona a arma de guerra. Como o Senhor é soberano. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Em verdade, é necessário que haja rumores de guerra por toda a terra. É necessário que nos dias atuais nações se levantem contra nações. É necessário que haja uma parte a defender um país pequeno e outra parte a defender um país grande, diz o Senhor. É necessário que homens digam, é ser líder mundial, é ímpio e injusto. Ele defende apenas os seus interesses, a sua moeda. E é necessário que outros digam,
esse outro líder mundial, ele é manipulador. Ele está tentando persuadir nações e formar coalições. Pois o espírito da morte passeia sobre a Rússia. Assim diz o Senhor. O espírito da morte passeia sobre a Ucrânia, sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre a Coreia do Sul, sobre a Coreia do Norte, Japão, China, Taiwan e Estados Unidos da América. O espírito da morte passeia pela terra de Israel e pelas terras do Irã, da Síria, do Líbano, do Iêmen e das nações árabes. Pois é necessário que aconteça o pior aos ouvidos dos mais antigos. Homens com 80 e 100 anos irão lembrar do que ouviram falar, do que fizeram com a terra em décadas atrás. A Segunda Guerra Mundial. É necessário que homens de 80 a 100 anos sejam amedrontados, como na sua juventude foram amedrontados. Quando ouviram por parte dos seus pais e por parte dos seus avós da guerra, dos rumores de guerra e das guerras mundiais. Pois, mais uma vez, a UCI vem apresentar que a guerra está próxima. A guerra está se aproximando. E o segundo aviso em rede pública, em um canal de internet. Após alguns anos do primeiro aviso, é o segundo aviso. Preparem-se, amada noiva. Preparem-se. Naqueles dias, preparem-se para ouvir falar também de um líder religioso, um líder global e um líder espiritual. Quem é o líder religioso? O falso profeta. E quem é o líder global? O anticristo. E quem é o líder espiritual? O diabo. De todos, o menos falado será o diabo, mas será o mais apresentado entre todas as nações, porque ele estará por detrás arquitetando a guerra como no princípio, quando assim Miguel batalhou contra o dragão e vencendo Miguel expulsou a antiga serpente, o diabo com as suas estrelas, diz o Senhor. Pois eu vos digo, essa passagem apresenta que a igreja deve estar preparada. Preparada em santidade, preparada em obediência para seguir as orientações do grande Deus, do grande Eu Sou. A igreja deve estar preparada para entender que quando chegar a hora, ela deve saber aonde se esconder. A noiva de Cristo está sendo preparada para o grande dia. E quando chegarem no acampamento, diz o Senhor,
prestem culto de adoração a mim. E estando no acampamento, que as virgens não adormecem sem azeite. Porque o erro das virgens é adormecer sem azeite. Porque a noite será longa e os dias serão curtos. A lua não dará seu brilho e as estrelas, os anjos, não aparecerão no céu, porque as estrelas estarão na terra ao serviço do bem e do mal. Ou seja, a noite vai ser cumprida. O nível de trevas será muito forte. Por isso que a noiva deve levar as suas lamparinhas para poder iluminar a noite. Consegue entender? E quando a profetisa gritar, aí vem o esposo, certamente a noiva sairá procurando com suas lamparinhas acesas. É uma simbologia para mostrar que é necessário, ela precisa de fogo para ser iluminada na escuridão. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. A noiva está preparada? Em que lado a noiva estará? Do lado do Ocidente ou do lado do Oriente? Pois em verdade, no Ocidente estará Gog e no Oriente estará Magog. Pois a noiva não deve estar do lado nem do Ocidente e nem do Oriente, porque Gog e Magog dominarão o mundo, diz o Senhor. A noiva deve estar preparada para estar apenas do lado do noivo, esperando o grito da profetisa. E quando isso acontecer, deve-se encontrar azeite nas lamparinhas das noivas, porque o fogo vem do noivo. É Ele que vai acender o pavio na lamparina das noivas. E uma vez que o Senhor irá acender o pavio das noivas, elas caminharão juntas com o noivo para casa e serão protegidas pelo noivo. Assim diz o Senhor. Igreja, não temem Ben-Hadad. Ele pode vir com um exército de mais de 32 reis, junto com ele. Afinal, ele se preparou por décadas, por séculos, por milênios, a juntar esses reis. Mas o dever de você, ó noiva minha, é ter azeite para caminhar nos dias escuros. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tu que cochilas, tu que está adormecendo, acorda. O que precisas para fazer com que tu venha acordar? Que venha sobre ti a dor? Que venha sobre ti a perda?
haverá suficientemente dores e perdas no fim dos tempos para que você, que ainda cochila, venha talvez se arrepender. Mas não espere. Não espere o desejo de procurar o Senhor, o próprio Deus, pelos apertos que esse mundo possa proporcionar. Sim, muitos procurarão o Senhor. Muitos tentarão procurar o Senhor quando os dias de parto irão suceder. Os dias de dores de parto. Mas vocês que estão me ouvindo, não espere esse dia para você se firmar. Não brinque com as coisas de Deus. Não se acostume com os discipulados. Não se acostume, ó noiva, com os conselhos. Não se acostume com essas palavras. Não se acostume com seu ministério. Não se acostume com sua liderança. Não se acostume com a palavra que você lê. Ela deve produzir dia após dia uma transformação, ela deve produzir uma mudança diária, ela deve produzir fogo, ela deve acender o teu pavio. Lembra que o Senhor diz nessa noite que é Ele que colocará fogo no pavio, e Ele que acende o pavio, mas a palavra, ao ouvir, ao ler as Escrituras, que quando você toma a palavra do Senhor como sendo para ti, para a sua transformação, para a sua mudança, é justamente ali que o Senhor também fala contigo. E deseja e espera frutos e mudanças. Por que a faísca, por que o fogo da palavra não provoca uma reação de iluminar o teu interior ao ponto de você reagir e produzir luz ao seu redor? Por que alguns estão deixando sua luz se apagando, se enfraquecendo? Eu sei que é necessário que muitos dormam, mas o propósito pelo qual eu ministro é minimizar o estrago, para apresentar o máximo de virgens prudentes ao noivo que as espera. Se eu posso salvar alguns nessa noite, daqueles que tiveram um propósito do Senhor, que foram escolhidos assim como Saul, mas no decorrer do tempo, mesmo que venha um profeta a falar, olha, antes de ir à guerra, espera o sacrifício, Saul. Saul, deves matar todos os guerreiros, os habitantes da cidade. Não pode poupar nenhum. Mas Saul poupou os animais e começa a negociar os princípios. Por quê? Porque afinal pensava que talvez Deus não estava mais vendo. E começa a negociar os princípios. Afinal, o pastor está longe, é uma igreja online. Afinal, ninguém está mais me vendo. Eu não vou mais confessar essa dificuldade. Sabe o quê? Eu tenho um Deus. E a pessoa começa a se isolar,
e a viver uma vida dupla, fora dos padrões daquilo que é ensinado nesse ministério, cujo o Senhor está a nos direcionar. Vou lhe falar uma coisa para esses. Se não voltar, se não apertar o cinto, melhor para ti não ter conhecido a Online World Church. Melhor para ti não ter conhecido até mesmo Jesus, do que você andar pelos seus próprios meios, capacidades, inteligência e desejos. Agora é com você. Acertem-se. Eu sei que o Senhor me usou com graça para falar com vários. O suficiente para o Senhor se alegrar quando vê uma reação de uma noiva que acordou e decidiu voltar e pagar o preço para sempre ter azeite na sua lamparinha. Pai amado, santo és o Senhor. O noivo nos acompanhará, caminhará junto conosco até a casa, até sua casa. Esse dia chegará, é muito breve, Senhor. Que a noiva se alegre junto comigo, na esperança de ver, visualizar esse momento onde não haverá mais dor e seremos protegidos por Ti. Ó Deus protetor, ó Deus que cuida da sua igreja, lhe agradeço por essas palavras, por essas profecias e por os seus avisos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Corre a fazer o seu cadastro para você encontrar um refúgio nesse ministério. Não é emoção. Não é emoção que eu lhe falo isso. É direção de Deus. Não consegues tu reconhecer que atrás dessas palavras o Senhor se esconde a falar com quem lhe pertence? Seu coração não queimou nessa noite ao ouvir essas palavras de impacto? O que esperas? Que um raio caia sobre sua cabeça para dizer é confirmação? Não basta um profeta a falar contigo? Pois eu te digo, essa será a tua porção, suficiente para te convencer. Faça o seu cadastro e eu te aguardo, e não somente eu, mas o Senhor. Como fazer parte desse ministério? Vocês estão vendo o QR Code aqui? Basta você aproximar seu celular e ali vocês irão acessar diretamente o seu cadastro. Responde com zelo todas as perguntas que nós estamos fazendo para ti. Cuidado, coloca o seu telefone direitinho e o seu endereço e-mail também direitinho para que possamos dar um retorno para você. Mas se preferem, vocês podem também entrar no meu site, no crisduran.com.br. Anotou? Quando vier Online World Church, aperta e ali aparecerá também o cadastro. Terminamos, meus amados. Desejo para vocês, ó noiva amada, um Shabbat Shalom, a paz do Senhor, e que tenha um final de semana iluminada por causa da sua lâmpada acesa, e mantenha-la acesa até terça-feira que vem.